Capítulo 8. Ser humano. Neste capítulo vou falar sobre a relação entre Deus e o ser humano, os 10 mandamentos e seu propósito, expiação e justificação, ressurreição e glorificação. A relação entre Deus e o ser humano. No princípio, a relação de Deus com o ser humano era uma relação tranquila, era uma relação que o ser humano adorava, glorificava a Deus e obedecia. Depois disso, teve a queda do ser humano. Como? Cometendo o pecado que passa para toda a descendência dos primeiros pais. Então, Adão e Eva, com a queda deles, o pecado, mostrou que o ser humano não tem mais aquela relação com o Pai, com o Deus Pai. Por quê? Porque ele desobedeceu a ordem divina. Com o despertar do pecado, a natureza sai da harmonia, incluindo os seres humanos e a família. Essa desarmonia é reflexo do nosso afastamento de Deus. O pecado nos levou à morte. Então, o preço do pecado é a morte. Temos a origem do pecado. Em Tiago, nós vamos ver, ele fala sobre a nossa língua, que a nossa língua é altamente ferina. Se vocês puderem ler, é interessante ler aqui. Falando que o poder da língua, ela é tão ferina que pode machucar até as pessoas. Que ela reflete muitas coisas que nós às vezes temos internamente. Também em Tiago nós temos o outro que é o adultério, falando do pecado. E em Mateus nós vamos observar o início de cada frase. Nós vamos ver no início de cada dessas frases de Mateus 5, sempre iniciando com bem-aventurado. São 9 bem-aventuranças que temos dificuldade de cumprir. Quem cumpriu, a única pessoa que cumpriu foi Jesus Cristo. Então, nós como seres humanos temos dificuldade para observar e fazer essas bem-aventuranças. Da mesma forma que nos outros capítulos, nós temos aqui referências que não dão base para esses textos que estão escritos, no breve catecismo, nesses capítulos, no catecismo maior e na confissão de fé. Então eu peço para vocês, quem já tiver esses livros, dá uma lidinha para ver mais informações sobre isso e as referências, importante não somente ler, mas sim ver as referências bíblicas que estão sendo indicadas para concretizar mais a ideia. Tá. Aqui também temos uma outra coisa. A natureza humana é contra Deus. Depois da queda, a natureza do ser humano é ser sempre contra Deus. Então isso é uma relação nossa. Temos dificuldade de cumprir a vontade de Deus. É difícil para nós fazermos isso. Não é impossível, mas é difícil nós realmente conseguirmos cumprir a vontade de Deus. Em função disso, o povo de Deus vendo que a impossibilidade de nós podermos cumprir a vontade de Deus, agradá-lo integralmente ou 100%, surgiu o pacto, a obra da graça de Jesus. Então, como Adão e Eva, a obra deles não deu certo e pecaram, e preço do pecado é a morte, temos a obra de Jesus Cristo, que ele, sem pecado nenhum, ele foi morto. O único inocente é Jesus, e ele não deveria morrer e não poderia morrer. Por quê? Porque ele não pecou, mas ele deu de graça para a gente a vida dele para nos salvar. Então, aqui nós temos as referências bíblicas, as referências que estão aqui no breve catecismo, catecismo maior e confissão de fé. Tudo isso aqui dá para vocês verem a quantidade de informação na Bíblia que tem a respeito desse assunto. Peço para lerem, para terem mais informações e terem mais segurança nessa informação.
O livro sagrado. Deus nos deixou para nos relacionarmos atualmente com Ele e conhecermos a revelação, como Ele se revelou para a gente, através do livro sagrado, que é a Bíblia, que é tanto do Velho como do Novo Testamento. Elas são as coisas reveladas e suficientes para a nossa vida, para conhecermos como podemos obedecer e agradar a Deus. Tá? E depois temos os seres humanos salvos. Então, não como todo ser humano não consegue por si próprio a salvação, não consegue cumprir toda a vontade de Deus, porque sempre comete um pecado. Então Deus, Ele, pela obra da graça de Jesus, Ele simplesmente escolheu um povo para Ele, para fazer as boas obras. E compor a igreja visível e igreja invisível. A igreja visível é aquela igreja que hoje nós frequentamos, nós vamos e vemos. A igreja invisível é o grupo das pessoas escolhidas por Deus, que são chamados de santos. Então, a igreja invisível é composta pelos santos, são as pessoas que Deus separou para a glória dele. E temos aqui a diferença entre obras vivas e obras mortas. Então, aqui qual a diferença disso? Obra viva e obra morta? As obras, podemos efetuar as obras. Só que a obra viva é aquela obra que Deus pôs à nossa frente e nós enxergamos isso e concluímos essa obra e fizemos para a glória de Deus, não para a glória própria. Então, sempre que fazemos uma obra para nos glorificarmos, é uma obra morta. Uma obra que foi colocada por Deus e para a glória de Deus, essas seriam sempre as obras vivas. Aqui nós temos agora os 10 mandamentos e seu propósito. As leis. Então nós temos os 10 mandamentos que estão em Êxodo e em Deuteronômio. Temos 2 lugares. São os 10 mandamentos que nós conhecemos e sempre repetimos. Lembrando que os 4 primeiros mandamentos é para Deus, para nós, a nossa relação com Deus. São mandamentos que temos que cumprir para nos relacionar com Deus. E os outros 6 é com o nosso próximo. Então, esses 10 mandamentos é a forma de nós estarmos tentando ou procurando obedecer a palavra de Deus. E qual a utilidade da lei? Tá? Nós vamos ter aqui, tanto em Gálatas como em Romanos. Eu vou falar somente sobre Gálatas, porque depois vocês podem ler com calma esses 3 capítulos que tem também detalhamento disso. O apostolado dado aos judeus e aos gentios. Tá? Não é somente para os judeus e não é somente para os gentios, é para ambos, tanto para judeu como para gentios. Essas leis têm o valor para ambos, não somente para os judeus. Só que o judeu tem um pouco de dificuldade de se libertar dos costumes do Velho Testamento. Então, não todos os judeus, a grande maioria dos judeus, eles se libertaram dos costumes do Velho Testamento e começaram a seguir agora, seguir a Jesus. Então, os judeus que se libertaram passaram a ser cristãos, mas os judeus que não quiseram se libertar dos costumes antigos, eles continuam até hoje mantendo os costumes e não aceitando a vinda de Jesus. Por que nós não precisamos mais fazer esses costumes e tem que se libertar deles? Porque esses costumes foram executados e concluídos por Jesus Cristo. Então não tem mais a necessidade. E como nós temos entre nós e Deus, Jesus Cristo, Ele é o que paga os nossos pecados, Ele que nos intercede perante Deus, Ele que está entre nós e Deus, então Ele cumpriu. Então nós não temos mais a necessidade de efetuar os velhos costumes. Bom, temos aqui voltando aqui ao propósito da lei.
A justificação é pela fé, e não pelas obras da lei. Então, a fé é mais importante do que a lei. A lei, ignorando a promessa, quem ignora a promessa, acaba voltando para a lei. Então, nós temos a promessa e acaba voltando e ficando firme na lei. Os gentios foram incluídos também. Então, os gentios estão incluídos dentro do, como eu falei aqui, a lei não é somente para os judeus, mas também para os gentios. E a lei, ela não pode invalidar a promessa. Então, por que a lei? Aí fala, poxa, então por que eu preciso seguir a lei? Se a lei, ela não me leva a nada, mas ela vai me levar a um caminho, sim. A lei nos conduz a Cristo e nos lembra dos costumes do Velho Testamento. Então, nós vamos ter lembrança do que era feito no Velho Testamento e agora Jesus cumpriu. Então, nós temos agora seguindo a Jesus Cristo. Temos que seguir a lei, os 10 mandamentos, sim, mas os costumes que foram gerados em função da lei, esses costumes, a maioria deles, ou quase todos, não são mais executados. A gente não executa mais. Então, a lei e os 10 mandamentos, volto a deixar claro que a lei dos 10 mandamentos tem valor tanto para os judeus como os gentios, mas o que foi gerado em função da lei como costume, esses daí não são mais seguidos após a vinda de Jesus. Aqui temos os 3 propósitos da lei de Deuteronômios. As Escrituras mostram que Deus pretende que sua lei funcione de 3 modos, que Calvino cristalizou, deixou de uma forma bem clara para a gente. Uma forma clássica para o benefício da igreja, como a tríplice uso da lei. Sua primeira função é de ser o espelho que reflete para nós a perfeita justiça de Deus e o nosso próprio pecaminosidade e deficiência. Como escreveu Agostinho, a lei nos obriga a saber como pedir auxílio da graça, quando tentamos cumprir suas exigências e nos cansamos a nossa fraqueza sobre ela. A lei foi dada para nos transmitir conhecimento do pecado e mostrando-nos a nossa necessidade de perdão e o perigo da condenação, levar-nos a Cristo em arrependimento e fé. Você vê que a conclusão daqui é levar nós a Cristo em arrependimento da fé. A segunda função da lei, o uso civil, é a de refrear o mal. Ainda que a lei não possa mudar o coração, ela pode até um certo ponto inibir as desordens com ameaças de julgamento, especialmente quando apoiada num Código Civil, que aplica punições e ofensas comprovadas. Desse modo, ela assegura a ordem civil e serve para proteger os justos das ações dos injustos. Então essa é uma segunda função da lei, que ela nos dá uma certa proteção das pessoas injustas e freia a injustiça do ser humano. A sua terceira função da lei é a de guiar o regenerado às boas obras que Deus planejou para ele. Tá? A lei diz aos filhos de Deus que agrada ao seu Pai Celestial. Ela pode ser chamada de código da família. Cristo estava falando desse terceiro uso da lei quando disse que os que se tornam seus discípulos, devem ser ensinados a fazer tudo o que ele mandou, e que a obediência aos seus mandamentos provará a realidade do amor que seus discípulos têm por ele. O cristão está livre da lei como sistema de salvação, mas está debaixo da lei de Cristo, como regra de vida. Então, isso que é importante. A lei, ela não salva. É isso que tem que ficar bem claro para a gente. Que é diferente do judeu,
que antes da vinda de Cristo fazia. Colocava que a lei é o caminho para a salvação e as derivações da lei, que eram os costumes que eram criados. Então, a lei ela tem que ser o nosso norte, mas sabemos que nós temos dificuldade de cumpri-la, mas Jesus cumpriu em íntegra. Então, a salvação é através de Jesus Cristo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre expiação. Expiação é a restauração de um relacionamento rompido entre Deus e o ser humano. Foi o pecado que provocou isso. Ele rompeu o nosso relacionamento direto do ser humano com Deus. Apagar, então, qual que é a função da expiação? Apagar delitos e oferecendo satisfação pela justiça cometida. O sangue dos animais não salva, que era usado no Velho Testamento. Ele servia como mostrando que através do sangue viria a salvação, mas o sangue de uma pessoa que não pecou. O animal não tem pecado, mas ele não salva o sangue, mas ele leva a Cristo, que virá. Então, veja que o Velho Testamento está nos levando ao Novo Testamento, a vinda de Jesus Cristo. O sangue de Jesus salva. Tá? Então, a gente vê isso daí, que o sangue de Jesus é o que salva. Ele sim, por quê? Porque ele encarnou como ser humano, não pecou e não tinha que pagar o preço do pecado, que é a morte. A lei não salva, mas a fé salva. A fé que é imputada no ser humano que acredita na obra de Jesus Cristo. Justificação e mérito. Justificação é o ato de Deus pelo qual ele perdoa pecadores e os aceita como justos por causa da obra de Jesus Cristo. Então temos aqui o mérito. Justiça de Cristo creditada em nosso favor. Satanás apela contra o veredito de Deus. Então Satanás, como eu falei nos outros capítulos, ele simplesmente quer, como ele pecou, quer que todo mundo que tenha pecado não tenha uma justificação, que também fiquem fora, longe de Deus. Estar justificado é estar eternamente seguro. O que quer dizer isso? Sabendo, tendo a certeza de que você foi justificado pela obra de Jesus Cristo, você tem a certeza de que você vai reatar de novo o relacionamento com Deus, pela eternidade. Aqui vem uma pequena observação, né? Os ressuscitados terão corpo? Então, aí vem a ressurreição e glorificação para explicar um pouco isso. Cristo morreu e foi enterrado e teve a sua ressurreição. Ele foi ressurreto. Vai voltando, nos leva ressurretos. Alguns vão ser arrebatados. Então, os mortos vão ser ressurretos de novo. E no final dos tempos, os que não morrerem, mas forem também, poderão ser arrebatados, os que forem escolhidos por Deus. Aí temos a comparação do corpo mortal, que é o nosso corpo atual. Hoje o nosso corpo é um corpo mortal e é um corpo carnal, que após a morte ele vai para a terra e ele não vai sobreviver, então vai virar pó. Então o que nós vamos ter? Nós vamos ter um corpo imortal, que é o corpo espiritual. Jesus Cristo foi o único que o corpo encarnado também se torna o corpo espiritual. Ele não fica 100% igual, porque o que nós temos como exemplo, as pessoas não reconheceram a Jesus diretamente quando ele foi ressurreto e apareceu para eles de novo. Mas ele é semelhante, é similar, é parecido, mas é um corpo espiritual. Por que o corpo dele não precisava, não ia para virar pó? Porque ele não pecou. Então o corpo dele espiritual é o mesmo do corpo encarnado. Nós não, o nosso corpo encarnado vai virar pó
E nós vamos receber depois um corpo espiritual para servir e glorificar a Deus. Depois nós vamos reconhecer uns aos outros? Sim, nós vamos reconhecer. Temos aqui umas referências que mostram que os seres humanos, nós vamos reconhecer os nossos entes queridos, com certeza, vamos ver as pessoas também. E nós teremos uma comunhão perfeita com Deus, com o corpo espiritual, não tendo mais pecado. Aqui temos o amor divino, Deus como nos amou, então Ele nos ama, e ele simplesmente, Deus não é um Deus que nos odeia, mas sim que nos ama, e nós continuaremos a servir a Deus com o corpo espiritual. E aqui temos as referências para isso. Com isso, eu concluo também agora o capítulo 8 sobre o ser humano.